Estamos de volta e o Justiça em Questão de hoje fala sobre educação básica. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece as atividades dos conselhos tutelares. O artigo 56 do regulamento confere aos responsáveis de escolas públicas e privadas o dever de comunicar ao conselho tutelar casos de faltas e indisciplinas. Saiba mais na entrevista de Eduardo Júnior. Para fiscalizar a presença e a relação dos estudantes nos colégios, as escolas podem contar com a atuação dos conselhos tutelares. É para falar sobre esse assunto que eu converso com Adriana Coutinho, conselheira tutelar da Regional Pampulha. Adriana, quais as responsabilidades dos pais sobre a frequência escolar dos filhos? Os pais têm total responsabilidade de manter os filhos matriculados e frequentes nas escolas. E se ocorrer um caso de repetidas faltas do aluno na escola, o conselho tutelar vai trabalhar de que maneira? O conselho tutelar aciona a família, adverte essa família, procura entender o motivo do que ele está faltando para poder aplicar as medidas necessárias. Se por acaso ocorrer um caso de indisciplina, o conselho tutelar pode ser chamado também a atuar nesses casos? Sim, a escola, quando esgota a situação dela lá com a criança ou adolescente e o menino está aprontando demais, como se diz popularmente, encaminha para o conselho tutelar, a gente atende essa família, atende esse aluno, porque ele pode estar refletindo alguma coisa que está acontecendo no seu ambiente familiar. Quando essa indisciplina resulta em medida socioeducativa, a quem cabe esse papel de fiscalizar, de atuar? O conselho tutelar, ele aplica medida protetiva. A medida socioeducativa é aplicada pela vara infracional. Obrigado pela sua ajuda. Voltamos ao estúdio. A Constituição Federal e o ECA asseguram a educação a crianças e adolescentes. E quando o ensino envolve se adaptar à cultura de outro país? Quais direitos devem ser resguardados? Confira na matéria. Apesar da pouca idade, João Pedro já viveu uma experiência bem diferente: estudar em outro país. A adaptação a uma outra língua e cultura foi o grande desafio. Lá, ninguém me dava apoio, porque eu não sabia falar quase nada. O João Pedro estava com muita dificuldade de dormir à tarde. É um costume, não da escola, mas é um costume francês, que os alunos tenham a hora da siesta. E João Pedro estava com 3 horas de fuso horário e eles me disseram com todas as palavras: o Brasil acabou, aqui é a França. E naquele momento eu senti uma dor muito profunda, porque eu percebi que, na verdade, eu me sentia uma intrusa. Lá na França, ao verificar que a situação estava prejudicando o filho, a mãe tomou uma atitude. Como a relação estava um pouco desgastada, eu percebia que não mudava, apesar de eu solicitar várias vezes que fosse tomadas medidas diferentes, porque eu sentia que meu filho estava sofrendo, aí a escola não cedia. Eu cheguei a um ponto e disse: olha, eu vou tirar meu filho da escola, porque infelizmente ele não está feliz, ele não está bem. E como vocês não podem mudar o modo cultural, que é tão importante para vocês, eu tenho que intervir, porque meu filho é brasileiro e eu vou voltar para o Brasil. E nesse momento foi que houve, acho que, um choque por parte dos professores, e eles falaram que não, queriam mudar. Para o advogado, a atitude da mãe deve ser seguida: nunca tirar o filho da escola, principalmente pelos pais estrangeiros que venham ao Brasil e estarão sujeitos às leis do nosso país. Existe a obrigação, né, dos pais de manterem os filhos frequentes e matriculados e frequentes nas escolas, sob pena, inclusive, de serem responsabilizados criminalmente, inclusive com a perda do pátrio poder ou, eventualmente, outras sanções que possam vir a ser aplicadas. Apesar dos desafios, algo diferente chamou a atenção de Cleia. Só os alunos do maternal ficavam separados, mas era uma escola de 3 a 6 anos. Então, de 4 a 6, todos ficavam no mesmo ambiente. Eles tinham essa preocupação de ter os meninos todos unidos, porém estudando no mesmo ambiente assuntos diferentes. Aqui no Brasil, o especialista destaca que, apesar de as salas serem padronizadas por idade, há a possibilidade dos testes de nivelamento. Aqui no Brasil vai ser necessário que, se essa criança já tivesse que ter um conhecimento prévio sobre determinada matéria, que ele seja analisado, que ele seja verificado, avaliado o nível em que ele se encontra,
E aí sim, se oferecer alguma dificuldade ao acompanhamento da turma, é necessário que a própria escola utilize de alguns meios, seja a contratação de algum professor que se dedique exclusivamente para esse ensino mais direto, né? Essa escola que seja uma escola particular, né? É necessário que isso seja feito para que o aluno não perca o que ele já aprendeu e continue evoluindo com o resto da turma. Hoje, Cleia e João Pedro vivem uma situação oposta. São anfitriões de 2 estudantes americanos e fazem de tudo para uma convivência mais harmoniosa. Acho que as crianças gostam do ritmo brasileiro porque nós respeitamos o espaço deles, sabemos que eles precisam de tempo para inserir essa nova cultura, porque felizmente ninguém é igual a ninguém, não é isso? Bonjour, good morning. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do nosso programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e nos ajude a fazer o nosso próximo programa. Envie o e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.